Olá, meus irmãos, uma boa noite. O tema do vídeo de hoje é algo que eu falei no meu vídeo anterior, o vídeo Como que eu conheci a verdade e por que eu saí do sistema religioso. No vídeo eu disse que eu bati na porta, pedi por pão e água e a porta foi aberta, foi-me dado pão e água. Eu gostaria de explicar um pouco melhor sobre o porquê que eu falei isso, de onde eu tirei isso. Porque o Messias, meus irmãos, no livro de Mateus e também no livro de Lucas, ele fala: peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e abrirá-se para vocês. Pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e todo o que bate se abre. Qual dentre vocês, que se um filho lhes pedir pão, lhe dará no lugar de pão uma pedra? Ou se o filho lhe pedir peixe, lhe dará no lugar de peixe uma cobra? Lucas também diz: ou se lhe pedir ovo, no lugar de ovo, lhe dará um escorpião. Então o Messias diz: assim também é o Pai, né? Porque se vocês, sendo maus, vocês dão do bom e do melhor para o filho de vocês, imagine o nosso Pai Celestial, que é bom o tempo todo. O nosso Pai não muda, não varia, ele é apenas bondade e amor. Dará coisas boas aos que lhe pedirem. Observando, meus irmãos, que em Mateus, nota-se que está escrito desta maneira: que o Pai Celestial dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mas no livro de Lucas está realmente o verdadeiro sentido das palavras do Messias. Em Lucas é dito: quanto mais o Pai Celestial lhes dará o Espírito da verdade a quem lhe pedir. E este é o tema do vídeo de hoje, meus irmãos. Todo aquele que busca pela verdade do nosso Pai, que pede de todo o entendimento, de todo o desejo do seu ser, o nosso Pai, entendendo que aquela pessoa está sendo sincera e humilde, o nosso Pai revela a sua verdade para este pequenino, que não se fez de grande, mas alguém que quer de fato aprender dele. Eu trago esse tema, meus irmãos, porque dentro do sistema religioso, os líderes religiosos afirmam essa passagem de uma forma completamente carnal, um entendimento completamente físico, pois eles dizem que todo o que pede coisas materiais dessa terra, seja carro, casa, bênçãos amorosas, tudo em questão da vida terrena, né? Emprego, tudo que pedir ao Criador, eles dizem que será dado, né? Que as portas de emprego serão abertas, que as portas das oportunidades serão abertas, que as portas do inferno não prevalecerá, que os caminhos serão abertos, que você pode pedir o que for, que será dado a vocês de uma forma física. Se você deseja aquilo, será dado a vocês. Mas, como eu bem disse, em Lucas capítulo 11, deixa bem claro que aqui se trata do Espírito da verdade. O Pai dará o Espírito da verdade para aqueles que pedirem, que quiserem de fato conhecer a Ele. Então vamos lá, meus irmãos. De acordo com aquilo que eu entendo, baseado no Messias, baseado nas Escrituras, quando o nosso mestre ele diz: peçam e será dado a vocês, se trata, meus irmãos, de pão, um pão espiritual, a palavra do nosso Pai. Aquele pão que ele disse em João capítulo 6, que ele é o pão vivo
que desceu do céu. Ele é aquele pão que dá vida às pessoas. Todo que dele comer herdará a vida eterna, herdará a salvação. Se trata dele, meus irmãos. Todo aquele que quiser conhecer a verdade do Pai e pedir pelo pão verdadeiro, a palavra verdadeira, o nosso Pai lhes dará. De igual maneira é a água. Aquele que tiver sede, como está escrito em Apocalipse, capítulo 22, venha e beba de graça. É de graça, não é pago não, meus irmãos. Beba de graça da água da vida. A palavra, meus irmãos, que traz salvação, vida eterna para aqueles que dela beber. Eu vou relembrar aos irmãos de quando o Messias, ele disse para a mulher samaritana no poço, aquele poço, tem um vídeo que explica aí um pouco melhor, aí no canal, é só procurar, é um dos primeiros vídeos. Aquele poço representava o sistema religioso, onde tem uma água, um ensino sujo, barrento, que não serve para se beber, não é uma água totalmente potável, é uma água salobra, né, que mistura verdades com mentiras, aonde dentro deste poço existe rãs, espíritos de rãs, espíritos de anjos caídos. Aquele poço representava o poço de Jacó, o poço do diabo, ou seja, o abismo, meus irmãos, o lugar, né, da condenação, para ser mais exato, representava o abismo, aonde a pessoa, para buscar água, era necessário ter um balde, fazer sacrifício para ter acesso até aquela água, meus irmãos, se é que vocês me compreendem. Então o Messias chega para a mulher e diz para a mulher que está com sede, me dê de beber. O Messias pede de beber a ela. E então o Messias diz a ela, se você soubesse quem é aquele que está te pedindo de beber, você que impediria água a ele, você que impediria para beber, e eu lhe daria rios de águas vivas. Ou seja, a água que jorraria para a vida eterna, meus irmãos, é o conhecimento da verdade que conduz o homem à salvação. Vamos lembrar que quando o Messias também se refere para Nicodemos que é necessário ele nascer da água e do Espírito, que aquele que não nasce da água e do Espírito não entra no reino do Pai, não herda o reino. É necessário crer e ser batizado, selado, né? Batizado na mente, dentro do entendimento, pela verdadeira água, meus irmãos, que lava e que purifica o homem. Assim disse o Messias em João 15 para os seus apóstolos, que eles já estavam lavados pela palavra que ele tinha anunciado. Também, meus irmãos, e está escrito a respeito quando o Messias disse aos seus apóstolos que eles estavam limpos, mas dentre eles havia um que não queria ser limpo, que estava sujo ainda, ou seja, Judas Iscariotes, esse não quis ser lavado pela verdadeira água da vida, meus irmãos. Então, o pão representa os ensinos do Messias, a água também representa os ensinos do Messias, que todo aquele que pedir ao nosso Pai esse pão e essa água, o nosso Pai lhes dará o verdadeiro entendimento. Pois o Messias disse para os seus apóstolos, né, uma comida eu tenho para comer que vocês ainda não conhecem, pois a minha comida se consiste em fazer a vontade e a obra do meu Pai. Que vontade era essa, meus irmãos? O Messias vai responder que eu sou o pão vivo que desci do céu, todo aquele que desse pão se alimentar terá a vida eterna. Porque eu desci do céu, não pela minha própria vontade, mas para fazer a vontade
do meu Pai. E a vontade do meu Pai é essa, é de que todos aqueles no qual Ele me deu, todas as ovelhinhas no qual Ele me deu, nenhum possa se perder. E eu possa ressuscitar elas no último dia. Ou seja, na ressurreição dos salvos, na sua vinda, haverá a primeira ressurreição dos salvos. Ou seja, haverá os vivos que passaram pela primeira ressurreição espiritual, pois saíram da morte, né, da condenação dos ensinos religiosos e vieram para os ensinos do Messias e não entrarão em juízo. Quando o Messias voltar, haverá os vivos nas montanhas à sua espera, que já passou pela ressurreição espiritual, saindo do engano, da condenação e vindo para os ensinos de vida eterna. E haverá a ressurreição daqueles que dormem no pó da terra e morreram realmente ali fielmente no Pai e no Messias. A segunda ressurreição, meus irmãos, que fique claro, não será para os salvos, mas para aqueles que serão julgados. Então, quando o Messias diz, eu ressuscitarei no último dia, ele diz, né, isso baseado na ressurreição dos salvos e não na segunda ressurreição. Então, o pão verdadeiro significa a palavra, a verdade do nosso Pai. Quando o Messias ensina ali no Pai Nosso que estás no céu, purificado seja o teu nome. E ali ele diz, o pão nosso, dai-nos hoje, né, dai-nos o pão todos os dias. Então ali o nosso Messias não está se referindo ao alimento físico, mas está se referindo ao alimento que conduz o homem à vida eterna, meus irmãos. Então, meus irmãos, quando o Messias diz, busquem e vocês encontrarão, o Messias está se falando a busca, né, pelo caminho da salvação, a busca pelo reino. Quando ele diz assim, busquem em primeiro lugar ao reino do Pai e as demais coisas, ou seja, a comida, as vestes, tudo será acrescentado a vocês. Né? Então, busquem em primeiro lugar o reino do Pai e vocês encontrarão, meus irmãos. Busquem pelo caminho, o caminho estreito. E esse caminho é o Messias, esse guia é o Messias. Pois ele diz em João capítulo 14, versículo 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele é o guia, ele é o pastor, ele é o líder, ele é aquele que vai na frente das ovelhas e conduz as ovelhas até o Pai. Lembra que ele disse, meus irmãos, em João 14 ele disse que ele estaria voltando para o Pai, porque ele iria preparar lugar, e quando ele fosse para o Pai e voltasse, ele preparasse lugar, ele buscaria aos seus discípulos para também estar junto com ele aonde ele estiver. E ali Tomé perguntou, como que nós vamos saber para onde tu vais se nós não conhecemos o caminho? Aí o Messias disse, Tomé, eu sou o caminho. Ou seja, eu sou aquele que guia, eu sou o teu pastor, o condutor, estou indo na frente, Tomé. Estou indo na frente, eu morri, ressuscitei, passei ali pela transformação do meu corpo e voltei para o meu Pai e vocês vão atrás. Eu estou indo na frente, estou indo preparar lugar para vocês. E quando eu for, eu voltarei e buscarei vocês. Eu estou indo na frente porque é eu quem guio vocês. Lembra, meus irmãos, que João 10 diz que o pastor ele vai à frente das ovelhas. Então ele é o guia. O que é um caminho, de fato? O caminho é aquele que guia o homem a algum destino. Então, quando o Messias diz buscar, é buscar o reino do Pai, buscar através desse caminho estreito. E esse caminho, meus irmãos, ele só é encontrado, né? Você só encontra o caminho que dirige até o Pai espiritualmente quando entendemos que o reino do nosso Pai não está aqui, não está acolá, como disse o Messias em Mateus capítulo 24. Quando você descobrir que o reino do Pai está dentro de nós, dentro do nosso entendimento, aqui, meus irmãos, é onde o nosso Pai assenta, repousa o seu espírito. É aqui é a casinha, ó, a casa que o Pai fez.
para habitar, meus irmãos. Não é um templo de pedra físico. É uma mente que trabalha. É uma mente viva. É uma casa viva. Ou não sabeis vós que vós é o templo do Pai, que o Espírito do Pai habita em vós. O Messias disse que aquele que obedeceu aos mandamentos do Pai, que ele e o Pai viria e faria morada naquela casa, naquela pessoa. O reino do Pai, meus irmãos, não está na Assembleia, não está na Universal, não está na Adventista, não está na Católica, não está na Umbanda, não está no Candomblé, não está no Espiritismo, no Hinduísmo, no Judaísmo. O reino do nosso Pai, meus irmãos, você só vai encontrar a verdade do Pai quando você entender que Ele habita aqui, ó, dentro da tua mente. Quando você encontrar o lugar onde o nosso Pai fez para Ele reinar, e você entender isso, que você é esse templo, você vai compreender muitas coisas, meus irmãos. Então, esse caminho que leva, que conduz até o Pai, no qual poucos encontram, pois em Mateus, o Messias ainda diz, né, na continuação do Mateus capítulo 7, o Messias diz, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, à salvação. Porque larga, veja a largura das portas dos templos de pedra. Porque larga, espaçosa, muitos estão entrando lá dentro, viu? É o caminho, né, que conduz à perdição. Então, meus irmãos, quando o Messias diz batam e abrirá-se para vocês, é exatamente dessa porta estreita que conduz o homem à salvação que o Messias está falando. E quem é a porta estreita, meus irmãos? Quem é a porta larga? A porta larga é as religiões que conduz o homem ao lago de fogo e enxofre. E a porta estreita, João 10 vai te responder. O Messias diz, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim, entrará e sairá, ou seja, terá liberdade e achará pastagem. O que é a pastagem das ovelhas? Não é o alimento físico e a água, meus irmãos? Então, meus irmãos, para fazer um resumão, todo aquele que pede por pão, pede por água, ele vai em busca do caminho da verdade. Chegando lá no caminho da verdade, ele vai bater na porta. E essa porta vai abrir-se para ele, meus irmãos. Agora, meus irmãos, lembrando que em outra passagem, o Messias diz, né, quando os apóstolos perguntam, mestre, serão muitos ou poucos os que se salvarão? O Messias disse assim, esforcem-se, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Tem que ter vontade, meus irmãos. Tem que ter desejo de entrar no reino do nosso Pai. Não é de qualquer maneira, não. Tem que ter desejo. Se você quer entrar, você vai enfrentar de frente a verdade que vem. Você vai buscar se realmente aquilo procede do Pai ou não. Você não vai se conformar naquilo que os homens ensinou e dizer que é aquilo e pronto. Mesmo você vendo que está tendo erro e você compactuar com o erro. Então o Messias diz, esforçai-vos. Porque eu digo a vocês que muitos, olha quem são os muitos, as multidões que está descrita que entra pela porta larga, meus irmãos. Muitos são os que virão e baterão nessa porta e ela não se abrirá para eles, meus irmãos. Então esforçai-vos, porque o Messias disse, no dia em que o dono da casa, ou seja, no dia que o nosso Pai fechar essa porta, meus irmãos, essa porta não abrirá-se mais. Lembra o que o Messias vai responder para as virgens nécias? Quando elas baterem, mestre, mestre, abram para nós. Ele dirá, eu não vos conheço. Da mesma maneira o Messias dirá para os bodes, eu nunca vos conheci. Apartem-se de mim,
malditos. Por que maldito? Não que o Messias esteja amaldiçoando ninguém, mas porque eles se fizeram maldito, porque eles seguiram o acusador Moisés, diabo, Satanás, que é a antiga serpente, que foi amaldiçoada lá no início, né? Ela era maldita, meus irmãos. Então, todos os descendentes, né, filhos da serpente, filhos do Deus de Israel, que não conhece o Pai de verdade, essas pessoas são bodes, meus irmãos. Busquem conhecer ao Pai, e quando a verdade chegar, não fuja dela não, enfrente ela de frente. Em frente. Porque os covardes não herdará ao reino do nosso Pai, meus irmãos. Aqui eu vou encerrar o vídeo, meus irmãos. Eu estava querendo fazer diferente. Fiz 2 tentativas de vídeo, só que acabou que não deu muito certo aqui. Faltou alguns versículos para eu usar em um, faltou alguns versículos para eu usar em outro. E eu pensei, não é a hora ainda para esse vídeo ir ao ar. Quando tem que ser, tudo flui normalmente, né? Então que bom que hoje deu certo. Eu queria fazer esse vídeo de uma forma que eu pudesse colocar aqui algumas passagens do Messias falando, né, aqui em vídeos. Mas vai ficar pro próximo vídeo aí, para não ficar também tão grande, né? No próximo vídeo que vier aí, eu vou tentar encaixar aqui as falas aqui em vídeo. Ver se der certo, se tudo der certo, eu vou postar aqui a edição aqui de alguns vídeos aqui, de uns pedaços das falas do Messias que eu usei aqui nessas passagens, para testificar, né, para as pessoas verem que eu não estou falando de mim mesmo, mas tudo que eu falei aqui nesse vídeo está baseado naquilo que o Messias falou, meus irmãos. Quem tem dúvida, abra, pega suas escrituras e confira tudo o que foi dito, meus irmãos. E mais uma vez, para encerrar, eu digo, saiam da Babilônia, saiam das portas largas, entrem pela porta estreita, busquem pela verdade, busquem pelo verdadeiro pão, a verdadeira água, busquem, trilhem pelo caminho estreito da salvação. Que tenhamos todos uma boa noite, meus irmãos.